Oi, bom dia, pessoal. Estamos voltando aqui ao nosso segundo momento da aula de hoje. Hoje é dia 27 de setembro de 2021. Meu nome é Ricardo Machado, aqui é o curso técnico de recursos pesqueiros do IFRN Campus Macau. E hoje a gente está tratando da segunda semana do nosso componente de segurança, salvatagem e primeiros socorros, né? Do quarto ano aqui do curso técnico de recursos pesqueiros integrado, né? A gente está tratando hoje aqui do risco de acidente, também o risco biológico, e daqui a pouquinho vamos tratar da ergonomia. Tudo isso são os temas da nossa semana de hoje. Essa aula de hoje é um reforço, né, dos temas que a gente já está vendo nas aulas gravadas, tá? Que vocês têm lá no Google Sala de Aula. Então, deixa eu voltar aqui com a apresentação do risco biológico, e na sequência a gente já vê também o risco ergonômico. Tá? Então, vamos lá. Eu mandei para vocês agora no WhatsApp aí um videozinho. O segundo vídeo é mais curtinho, depois vocês puderem ver, sobre a seringa retrátil, né? Deixa eu voltar aqui. Que é um dos meios de controle lá no ambiente hospitalar, tá? Já a agulha ser retrátil, porque é um acidente muito comum no ambiente de hospitais. Deixa eu voltar aqui. Pronto, a gente estava aqui, essa slide aqui, vamos lá. Então, é importante aqui algumas definições, tá? Para esse momento pandêmico, isso aqui serve para a nossa segurança, né? O retorno às nossas aulas também, e na nossa segurança aí no nosso modo de vida, né? Então, o patógeno, gente, é aquele agente que vai causar a doença. Então, no caso aí da Covid, é o vírus coronavírus, COVID, SARS-CoV-2, né? O nome do vírus aí. E esse vírus pode ter um hospedeiro na natureza, por exemplo, aí do SARS-CoV, aí se desconfia que é um morcego, e também o infectado, o próprio infectado, ser um hospedeiro temporário. Daí a necessidade de a gente isolar essa pessoa quando está contaminado, né, ter os cuidados de saúde de maneira isolada. Às vezes esse isolamento pode ser na própria residência dela, outras vezes eu tenho que internar no hospital. Tá? O reservatório é aquele ambiente que não precisa ser um ser vivo, mas é o ambiente que mantém o patógeno. Então, por exemplo, um esgoto, uma casa de lixo, né, um armazenamento de resíduos, um cadáver, tá? Então, não é um ser vivo, mas é um local onde eu tenho o patógeno. E eu tenho também o vetor, que é esse elemento, esse agente que vai levar do hospedeiro do reservatório. Esse hospedeiro pode ser uma pessoa também infectada, ou pode ser um outro ser vivo, do hospedeiro do reservatório até o outro infectado. Então, todos nós aqui podemos ser vetores mesmo, a gente não tendo sintoma da doença, mas a gente pode transmitir. E eu posso transmitir um micro-organismo sem me contaminar também. Vou lá, contamino a minha mão, aí aperto a mão de uma pessoa, essa pessoa vai lá, coça o olho e se contamina. Coça o nariz e se contamina, e eu que transmiti, fui o vetor da história ali, não me contaminei, porque depois eu lavei a mão em seguida e pronto, não tive problema, né? Esse vetor também podem ser superfícies ou elementos mortos, por exemplo, ali, inanimados, né? Uma seringa de injeção, um corrimão uma maçaneta de uma porta, o corrimão de uma escada, o pegador de mão lá do ônibus da gente, né? Então, uma máscara contaminada pode ser ali um vetor. Tá? Virulência, gente, é a capacidade de persistência no ambiente e propagação. Então, a COVID, por exemplo, é muito virulenta, né? Ela é mais virulenta do que a AIDS. Né? Pô, mas a AIDS é uma doença severa também, né? Mas ela se transmite com menos facilidade do que a COVID-19. A hepatite, a catapora é mais virulenta do que a COVID-19. Se propaga mais facilmente porque o vírus persiste mais tempo no ambiente e aí consegue se propagar melhor. Tá? E viremia é a quantidade do vírus no sangue do infectado. Tá? Às vezes se confunde aí com carga viral, que é um pouquinho diferente, mas tem a ver. Mas assim, a viremia você controla. Por exemplo, uma pessoa que é doente de AIDS, você controla essa viremia, essa taxa desse vírus no sangue da pessoa, de maneira que a pessoa consiga conviver com aquele vírus, já que não consegue eliminar o vírus ainda, né? Já está se pesquisando, agora tem até uma luz aí para a AIDS aí, que é uma vacina que já está em fase de teste.
Então, eu baixar essa quantidade no sangue, né? Para que a pessoa consiga conviver com aquele vírus ali, né? E a carga viral, essa sim é a quantidade necessária para eu conseguir propagar, tá? Então, quando essa carga viral é baixa, é uma quantidade pequena para propagar, quer dizer que esse vírus tem uma virulência maior, o vírus ou a bactéria, né? Virulência não é só para vírus, né? Tá? Então, tem uma quantidade de material. Então, a COVID, por exemplo, tem uma quantidade bem pequena, ela é bem virulenta, né? Uma carga viral bem pequena, a quantidade de propagação. Mas, assim, um espirro, uma saliva, e alguns, o próprio vírus em suspensão no ar, não na gotícula, mas em partículas bem menores, pode facilitar aí a transmissão. Então, a COVID ainda está se pesquisando isso, mas já se tem um indicativo que a gotícula de saliva transmite muito, né? Então, daí a eficiência da máscara. Tá? Não é que a máscara está filtrando o vírus, mas ela segura as partículas, então dificulta essa propagação. Tá? Mas mesmo essa máscara de tecido, essa máscara que a gente faz aí caseira, né? E, claro, as máscaras profissionais, elas vão ter uma capacidade bem melhor de filtração ali, de retenção do vírus, né? Tanto na emissão quanto na recepção. E, claro, falando de vacina, vacina vem de vaca, tá? Porque a primeira vacina foi contra a varíola bovina. Então, o que que a pessoa observou? Que existia uma varíola que, se você contraísse, você morria com certeza. É a varíola humana. Mas existia uma outra varíola que era mais leve, que você não morria, e você ganhava resistência para a varíola humana. Então, como é que você sabia se não existia microscópio naquele tempo, né? Microscópio eletrônico, de varredura. Como é que você sabia? É muito fácil. Se morreu, é humana. Se não morreu, é bovina. E aí se viu que quem se contaminava com a varíola do boi, da vaca ali, não tinha mais nenhuma das outras duas, nunca mais. Né? E aí se inventou um processo chamado variolação ou vaccínia, que seria você se contaminar lá com o pus da ferida lá da vaca, e aí você dava um febrão, dava umas pústulas também, mas aí você desenvolvia uma resistência, né, àquela doença lá, e foi a primeira vacina, vaccínia. E temos também o antibiótico, em alguns casos o antirretroviral também, aí no caso da AIDS se usa um antirretroviral, né? O antibiótico é um químico que você vai administrar na pessoa para criar ali um ambiente hostil para o vírus, para a bactéria. Tá? O primeiro antibiótico aí era a penicilina, né? Esse colega aqui, o nosso amigo Alexander Fleming, descobriu lá um fungo chamado penicilino, que produzia uma substância que matava bactérias. Substância poderosa aí que ele deu o nome de penicilina. E isso foi um remédio importantíssimo aí para várias doenças aí. E até hoje a gente usa a penicilina, que foi o antibiótico de primeira geração, né? Então você injeta na pessoa através de uma pomada, de uma inalação, de um líquido ou de uma injeção mesmo. Aí depende, né, do tipo de antibiótico e o tipo de micro-organismo que você está querendo matar. E aí você consegue controlar aquele, né? Então, o antibiótico está mais associado ao tratamento, para quem já se contaminou, e a vacina mais a prevenção, né? Vacinária. Tá? Então, dentre os patógenos, a gente tem fungos, vírus, bactérias, protozoários, parasitas, e aqui no caso de vocês aí, técnico de recurso pesqueiro, tem que ter também a preocupação de não contaminar o alimento, né? Que eu posso estar causando uma doença lá no meu cliente, que vai consumir, por exemplo, o camarão que eu criei aqui em cativeiro, ou que eu pesquei, né? E aí são vários agentes, tá? Vírus, protozoários e parasitas, né? Vamos ver um pouquinho cada um, mais rapidamente aqui. Os fungos, então, o mais comum desses fungos aí, um deles comuns aí é da micose de praia, né? Aquela doença de pele ali, pano branco também conhecido, né? E também a candidíase, que é sexualmente transmissível. A gente tem alguns aí, aqui um exemplo de um fungo. Os vírus são aquelas formas de vidas mortas, ela se multiplica dentro de uma célula viva, então ela precisa infectar um hospedeiro e vai estar aí se reinfectando, se reproduzindo e aí se propagando novamente, né? Então, dengue, AIDS, a hepatite são virais, né? A Covid-19 também é viral.
A gripe também, a gripe na verdade não é, é um conjunto de sintomas, né? Eu posso ter uma gripe também química, mas a mais comum é a gripe do H1N1, né? Do influenza vírus. A gripe viral. E também agora o coronavírus que tem alguns sintomas de gripe também. É muito mais severo do que a gripe comum. E os arbovírus aqui, eu botei pequenininho, pular aqui, mas os arbovírus são a categoria de vírus que se transmite por inseto, por artrópodes. Tá? Ainda bem que a gripe, o H1N1, não é um arbovírus, né? Mas a dengue é, né? A dengue, a chikungunya, a febre amarela, também fugiu agora o nome da outra lá, que provoca a microcefalia, alguém se lembra aí? Dengue, chikungunya, febre amarela e fugiu agora o nome aí mas talvez está aqui, né, dessa outra que provoca a microcefalia, né? Então aí os vírus, o vírus da hepatite, da AIDS, hepatite C, o vírus ebola, que causa febre hemorrágica, né? Aqui é o controle do ebola lá na África, o vírus Lassa, que é outro vírus hemorrágico, Crimeia também, esse aqui é o H1N1, né? O vírus da raiva também, que dá lesão cerebral, né? Nem todo vírus é redondinho, né? Temos também as bactérias, aí os cocos, bacilos, espirulos, né? Por exemplo, Staphylococcus aureus, tem formato de coco. Vibrião cholerae, né? Formato de vibrião, alguns têm até um flagelo para você poder se deslocar na água. Então, provocam diarreia, cólera, infecções pulmonares, né? Esse aqui provoca infecção pulmonar. Só um momentinho, gente. Oh, gente, desculpa aí, minha esposa está com um probleminha ali, mas voltando aqui. Desculpa interromper. É o home office, né? Então, o estafilococo áureo, né, é muito comum para infecção hospitalar, mata muita gente em doença, infecção hospitalar mesmo, né, doença pulmonar. Esse aí é o da cólera, aqui o da infecção urinária, E. coli, muito comum aí, principalmente em mulheres, né? A febre maculosa, a peste, ela também é uma bactéria, né? O antrax, que é o carbúnculo, também é uma bactéria, contamina alimentos também, a gente tem que ter uma preocupação aqui com segurança alimentar, né? Temos também parasitas aí, por exemplo, a doença de Chagas é um parasita, esse aqui é o Trypanosoma cruzi, né, da doença de Chagas, a malária também é um parasita, leishmaniose, aqui o berne, né, também parasita da larva da mosca, e ainda o prion, que é uma molécula de proteína, que o mais famoso é a vaca louca, esse aqui, provoca dano cerebral, né, então também tem a ver aí com a segurança alimentar, a gente ter o alimento contaminado com ele, né? E as zoonoses, já comentei aí, uma delas é o carbúnculo, o mormo, né, doença do cavalo. E aqui já falei o que é hospedeiro, reservatório, vetor, né, alguns casos aí. Aqui alguns vetores aí. Puxa aí, pernilongo doméstico, algumas doenças. A Zika, agora me veio aí, o Zika vírus, me veio não, colei aqui, né? O Zika vírus também é provocado transportado pelo mosquito da dengue, aí, o Aedes aegypti, a Aedes aegypti, e provoca microcefalia, né, quando a mulher está grávida. E esse aqui é o hemagogos da febre amarela. E essa parte aqui, vou pular, tem na aula gravada, mas assim, lembrar aqui, não está aí nesse slide, mas da, do coronavírus, claro, né? Deixa eu pular aqui, botar nesse slide aqui dos níveis de biossegurança, tá? O coronavírus é um vírus que é considerado aí categoria 3, tá? Tá entre o nível 2 e 3, porque ele tem uma mortalidade baixa em termos
torno de 1%, né? Mas ele se propaga muito facilmente, e como ele não tinha vacina ainda, ele no início foi até tratado como um nível 4, né? Mas agora que a gente tem vacina, e ainda não tem um tratamento muito bom, mas conseguimos aí recuperar bastante gente, claro, né? Tá aí no nível 3, como é a AIDS, tá? Nível 4 é aquele que é certamente letal, né? Lá o ebola, por exemplo, né? Tá? Tem uma taxa de mortalidade muito grande, de letalidade muito grande. Tá? No caso aqui do Covid-19, da doença, né? Da Covid-19, que é a, a doença causada pelo vírus, coronavírus SARS-CoV-2, né? Eu tenho que ter o cuidado aqui, principalmente com a propagação, então o uso da máscara, a higienização das mãos com água e sabão, tudo isso que vocês estão ouvindo há mais de um ano, né? E a vacina, que é uma questão também de cooperação social, uma barreira social, né, que a gente tem com a vacinação, diminui muito a propagação, a gente está vendo aí as taxas caírem, não é por sorte, não, né? É o efeito da vacina, né? E temos também a questão das variantes, a gente tem que vacinar logo, rápido, todo mundo, porque aquele país que não tiver vacina vai favorecer o surgimento de alterações aí genéticas do vírus, né, melhoramento genético natural, e aí pode surgir uma variante que se propague mais facilmente e que seja mais letal, né, ou simplesmente essa que a gente tem aí, a variante Delta, ela não é mais letal, mas ela se propaga mais fácil. Então, assim, acaba matando mais gente, porque contamina mais gente. Então, é só 1% que chega, que morre, né? Mas 1% de uma quantidade de pessoas maior vai ser também uma quantidade maior de mortos, né? Então, o cuidado aí do convívio, né? Desde quando a gente sair, usar a máscara, quando estiver conversando, não conversar sem a máscara, que é o problema dos ambientes de convívio social, né? Você vai almoçar, um almoço em família, você tem que tirar a máscara para comer. E aí você fala, né? Então, você está num local, num ambiente de reunião de público, ali, por exemplo, num barzinho, uma lanchonete, e aí você está com som alto, você vai ter que falar mais alto, então você consegue propagar a sua gotícula de saliva numa distância maior, as pessoas se abraçam, apertam mãos, né? Dão um beijo no rosto, então tudo isso a, complica o controle, né? Então tem aí uma propagação mais fácil, né? Então, tudo isso que se passou e todas as verdades e mentiras que se propagou na mídia, na mídia oficial e na mídia não oficial também, na mídia tradicional e na mídia. Então, vocês acompanharam tudo isso e a gente tem que ter um conhecimento para poder fazer um filtro também, né? Confiar também, acreditar na ciência, fazer um filtro disso tudo e conseguir realmente nos proteger, né? Tem questões também ideológicas, questões até partidárias, políticas aí, né? Religiosas também que interferem nisso, mas a gente tem que dar o valor aí para a ciência, né, e conseguir progredir como sociedade aí para se proteger, né, se proteger. Então, um vídeo que eu recomendo para vocês aí, o vídeo Epidemia, vocês conseguem achar aí no YouTube, aí também, que ele fala lá da propagação de um vírus parecido com o Ebola. Então, é um filme de ação, tal, né, que tem todo aquele drama lá de Hollywood, mas é bem interessante, ele mostra, nesse minuto 36 aí, ele mostra lá um acidente com a centrífuga de laboratório, que o pesquisador lá se contamina com a própria amostra de sangue lá que ele está tratando. Então, bem interessante esse vídeo aí. Vou parar essa apresentação agora para a gente falar de ergonomia. Alguma dúvida aí, questão? Vocês querem comentar alguma coisa sobre o risco biológico? Bom, temos a aula gravada lá, com mais detalhes, né? Vocês podem estar assistindo também. Vamos para... Opa, o risco biológico de novo, não, peraí. Deixa eu permitir aqui, eu acabei compartilhando errado, mas compartilhei o mesmo slide, deixa ele abrir para eu fechar e abrir outro. Espera aí só um momento, senão ele acaba me travando aqui a exibição. Esse eu quero, esse aqui de ergonomia. Pronto. Deixa eu só botar ele no modo compatível aqui. Só de slide, sim, já está.
Vai abrir para vocês, ergonomia. Ó, gente, ergonomia é conforto, tá? Então, seria a adequação do trabalho para o ser humano. No caso do técnico de recursos de pesquisa, a gente tem que pensar muito nisso, porque a gente vai ter trabalho repetitivo, por exemplo, nas linhas de produção lá, de processamento de pescado, processamento do camarão, né? Também de ostra, né? Os produtos aí da malacocultura. E eu tenho também a embarcação, condições mesmo de movimentação, posicionamento, tamanho dos ambientes, altura de bancada, altura de cadeira, de mesa. Vocês agora estão vivenciando esse trabalho também em casa, né? Estão aí assistindo essa aula. Não é o mesmo ambiente que vocês têm na escola. Então, altura de mesa, tipo de cadeira, tipo de tela que a gente está usando, a iluminação, né? Questão de controle de ruído, tudo isso é tratado na ergonomia. Tá? Então, ergo é trabalho e nomos é normas. Então, é o estudo da adequação desses meios para as características humanas, características físicas, por exemplo, peso, altura, né, esforço físico, e também as características mentais, né, cognição mesmo aí. Aí entra essa questão da pressão do trabalho, o ritmo, né, também a parte física aí, a iluminação, o ruído, a altura da bancada, a capacidade de carregamento de carga, né. Então, o trabalho vem da origem da palavra tripalium, que era um objeto de tortura, então por isso que muita gente acha que o trabalho é estou pagando meus pecados trabalhando, né? Mas o trabalho tem uma importância muito grande na nossa sociedade, né? Tanto é que acaba dividindo classes, em classes, as pessoas, dependendo do seu tipo de trabalho, né? Ó, esse cara aí é neurocirurgião, cara, é classe A, né? É rico, né? E então, é muito importante na nossa sociedade, é o nosso maior valor o trabalho. E não é à toa, né? É o trabalho que permite o domínio da natureza e isso traz conforto para o ser humano. Né? A gente não inventou o trabalho para pagar os nossos pecados, a gente inventou o trabalho para viver melhor, né? Tá? E aí veio o Taylorismo, que é o trabalho decidido pelo homem, aquela coisa do esforço repetitivo, do Charlie Chaplin lá, né? Da esteira de montagem, linha de produção, que a gente usa até hoje, né? Aliás, a linha de montagem do Ford, ela foi inspirada na linha de desmontagem do porco. Quando você mata um porco, você não tem um trabalhador lá que só tira um braço, outro tira o outro braço, outro tira as vísceras do porco, né? O Ford fez isso aí ao contrário, para montar um automóvel, né? Então, você tem postos de trabalho, uma esteira transportadora lá, e a gente ainda usa isso, né? Até hoje, mas claro que com a ergonomia, a gente começa a ver também, ter um foco na saúde do trabalhador para ter mais produtividade. Então, o trabalhador, como executa o trabalho, ele também pode ajudar na melhoria daquele processo de trabalho, para proteger a saúde dele e também melhorar a produtividade. Né? E é isso que a gente consegue com a gestão participativa, né? Fazendo também, envolvendo o trabalhador, o executor do trabalho, nas decisões, né? Na tomada de decisão sobre como aquele processo de trabalho é feito. E o técnico de recursos pesqueiros tem um trabalho importante nisso, porque vocês vão definir muitos métodos de trabalho, vão aplicar tecnologias, né? Vão especificar equipamentos para poder desenvolver aquele trabalho. Então, a gente tem um olhar para o conforto é importante, né? Então, aqui, ó, quem que vence essa briga aí? Claro que é o leão, né? Mas não foi o leão que venceu, ó. A gente matou o leão, né? Tirou até o couro dele para fazer a nossa vestimenta, né? Então, essa é a invenção do trabalho humano. Alguns usam essa sátira aqui, né? O ser humano evoluiu até começar a trabalhar. Aí depois começou a regredir, né? Não é verdade, né? O nosso trabalho foi desenvolvido para melhorar nossa modo de vida, né? Mas muitos trabalhos têm risco ergonômico. O esforço físico intenso, o trabalho em turno, o ritmo excessivo de trabalho, jornadas de trabalho, levantamento de pesos, movimentos repetitivos, né? O desconforto de ruído e de temperatura, que a gente vê isso nesse vídeo aí clássico, né, do Charlie Chaplin, em tempos modernos, o cara enlouquece no trabalho, né, a pressão emocional no trabalho, esse tipo de atividade que a gente está tendo aqui, ó, ele é bem, não tem muito esforço físico, para o professor tem, porque eu estou falando, né, estou tendo que respirar mais fundo, tem um esforço físico aqui, mas é muito mais esforço mental,
né? Tem uma característica física, o tipo de cadeira, que para vocês aí também, a postura que vocês estão quando estão assistindo essa aula, mas principalmente aqui o esforço é mental, né? Então, se essa aula não for bem conduzida, e se vocês também não levarem ela de uma maneira mais agradável, né, ela acaba se tornando prejudicial, né? Assim, dá uma fadiga mental muito grande, que pode me dar reflexos físicos, né? Por exemplo, ter lá uma depressão, né? Uma gastrite, que seria um efeito físico de um esforço mental, né? Então, tem que tomar um cuidado aqui com esses trabalhos mentais também, não que a gente vá morrer, né? Mas vocês devem estar percebendo aí que cada novo conhecimento me requer um novo esforço, né? E isso tem que ser dimensionado também, né? Então, isso é planejado aqui nas nossas aulas, né? O jeito como a gente apresenta esse conteúdo, quais conteúdos abordar dentro do currículo do curso, o projeto do curso também é feito pensando nisso, né? E, e a gente tem que ter, claro, um cuidado aqui para ter um bom resultado, né? Pra gente ter também, que é a aprendizagem, né? Um bom resultado aqui no nosso trabalho, né? Então, aqui nessa figura, a gente está vendo aí uma adequação errada, né? Então, para operar essa máquina, o cara tem que ter duas cabeças, ó, porque o mostrador está em dois lugares diferentes, né? Então, poderia resolver esse problema, por exemplo, usando um espelho retrovisor, ou botando aquele ponteiro do lado do outro ponteiro, né? O cara não precisa ter duas cabeças, né? Ele não precisa ter esse pescoção também, posso baixar o monitor ali do ponteiro, né? E para ele não precisar ter seis braços, também poderia colocar os comandos todos na mão. Então, se vocês olharem um automóvel, tem muito disso, eu alcançar nas alavancas, eu poder regular a altura do volante, poder regular o meu assento, né? Então, para adequar esse trabalho para um ser humano, poder desenvolver sem ficar doente, né? Então, aqui o joystick aí dos jogos, aí que vocês gostam tantos, aí quem é gamer, né? Aí, eu tenho vários botões numa mão só, né? E mesmo assim, tem uns jogos aí que você tem que, quem se lembra aí dos consoles aí da Nintendo, né? Pô, aperta na bola no quadrado e aqui, aí o boneco faz o golpe lá, né? Os poderes aí, né? Do boneco, né? Então, claro que eu facilitando a ferramenta, vou facilitar o trabalho, né? Então, a gente tem que ter um olhar aqui para o esforço muscular, nosso tecido aqui estriado, a gente tem três tecidos, né? O estriado cardíaco aí do coração, o tecido muscular liso, que é a nossa pele, os tecidos que envolvem nossos órgãos também, e o tecido de tração mesmo, que é o tecido estriar, que a gente chama de esquelético, né? Então, ele se contrai por ação elétrica, mas ele tem que queimar energia, né? Tá? Então, essa energia é o famoso ATP. Eu contrair essa molécula aqui, ó, adenosina trifosfato. Tá? Essa daqui está mais esquemática, né? Então, eu tenho essa molécula no meu sangue, ela é provida através da minha alimentação, né? O meu organismo aqui a gente vai estudar isso um pouquinho melhor lá quando for trabalhar a parte de sobrevivência lá, salvatagem, né? Mas assim, com o meu alimento eu vou fabricar essas moléculas de energia que estão no meu sangue. E no momento do trabalho físico e também do trabalho mental, né? Porque a gente também precisa de energia. Por isso o nosso aluno tem que ser bem alimentado, né? Com fome ninguém aprende, né? Eu vou quebrar essa reação, essa molécula aí para produzir a energia, né? E ela circula pelo meu corpo através do meu sistema circulatório aqui. São milhares de quilômetros aí de artérias, veias, né? Bombeados aí pelo meu coração, né? Então, quando eu tenho uma contratura estática, que eu estou com o meu braço travado, fazendo um esforço estático, né? Quando eu estou em pé, por exemplo, estou com a minha musculatura travada, eu tenho maior fadiga, porque o ácido lático que eu estou produzindo nessa quebra das moléculas, ele não consegue circular no organismo para ser filtrado, né, ser eliminado. Então, eu acabo tendo um ataque ali desse ácido lático no meu tecido muscular, né? E isso é muito comum no trabalho repetitivo, né, onde eu tenho uma contratura estática aqui do meu ombro, do meu braço, e um trabalho rápido com as mãos, né? Então, me dá uma doença lá chamada tendinite, né, ou lesão de esforço repetitivo.
que na contratura dinâmica é menor isso aí, mas também ocorre, tá? Mas eu poder ter momentos de relaxamento, de alongamento, vão me ajudar no controle aí dessas doenças, né? Então, temos um filme aqui que não dá para passar aqui, mas vocês podem procurar aí na internet, ó, Contratura Muscular UFRJ. Depois eu mando para vocês aí no WhatsApp. Não dá de eu passar o filme aqui, porque essa nossa aula está sendo gravada também, tá? Depois eu mando para vocês verem direto na fonte, tá? Então, a postura interfere, claro, por isso que a gente tem que projetar bem o mobiliário, a bancada de trabalho, esses aí são móveis domésticos, né, mas é um trabalho também. Então, e cada atividade tem lá um gasto energético, então a nossa alimentação também tem que ser balanceada para o tipo de trabalho que eu faço. Aqui. E uma das coisas que a gente tem que estar prevenindo é a LER, né, a lesão de esforço repetitivo, que quando é no trabalho a gente chama de DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Aí entra aí a tenossinovite, bursite, várias ites e oses aí também. Tá? E eu tenho que cuidar se essa postura inadequada está sendo induzida pela minha ferramenta ou pelo meu próprio mobiliário de trabalho, né? Esse cara aqui está na altura certa, está com a lima na altura do cotovelo. Se ele for mais baixinho, ele tem que conseguir baixar isso para não trabalhar com o braço elevado, né? Ó, aqui está regulando aí um motor, então trabalhando sentado na altura correta. Aqui já é mais difícil, às vezes não tem acesso àquele equipamento, né? Então tem que me contorcer aqui, ó, para fazer a atividade ali. Aqui a postura estática ali das pernas e da coluna vertebral, né? E a postura dinâmica dos braços. A gente colocar piso, né? Porcelanato. Aqui imagine o dentista, né? Que é um movimento de força e precisão, né? E a postura que ele tem que fazer, então tem que ter uma superfície de trabalho que ele consiga movimentar a altura da cadeira, né? Da boca do paciente ali, que é a superfície de trabalho dele. Mesmo assim, ele vai ter várias posturas aí complicadas, né? Aqui o corte de cana, manicure também, a pessoa tem que estar se contorcendo ali para fazer o trabalho de precisão, né? Mas uma postura difícil, né? E, por fim, na ergonomia se estuda também a carga mental, esse esforço mental, né? Que a causa tem a ver com a complexidade do trabalho, tomadas de decisão, os problemas que vão surgir a partir dos erros que a gente comete no nosso trabalho, né? Os efeitos podem ser físicos ou mentais. Por exemplo, posso ter um efeito mental, uma depressão, uma síndrome de burnout, né? Ah, ou simplesmente o cansaço mental aí, posso ter um efeito mental originado por causas mentais. E posso ter um efeito físico originado de uma carga mental. Tá? Por exemplo, ter lá um infarto, ter lá uma gastrite, uma úlcera, por conta de pressão mental, né? Então, a gente tem que saber dosar bem isso e também saber fazer a nossa higiene mental para poder não originar doenças, né? Trabalhar aqui com a prevenção. Então, projetar bem o meu trabalho, o meu fazer aí, e as empresas têm um papel importante nisso, o funcionário também, mas principalmente a empresa, que é ela que inventa o trabalho, né? Para prevenir os efeitos da carga mental. Tá? É claro que quanto mais a gente estuda, mais carga mental a gente vai ser submetido, não só no nosso estudo, na nossa preparação para o trabalho, né, que esse nosso estudo aqui é a preparação para o trabalho, e para a vida também, claro, a gente aqui no IF tem o orgulho de formar também um cidadão, não só um executor de tarefas, né, por isso que a gente estuda vários outros componentes, além das disciplinas técnicas, né. Também, quanto mais a gente estuda, mais esforço a gente vai ter durante esse processo de aprendizagem e depois na execução da nossa profissão. Porque a gente vai ter mais responsabilidade, a gente vai ter, normalmente, quem contrata um técnico, aí a pessoa que falou ali do namorado, que é eletrotécnico, né? Você não contrata um eletrotécnico só para ser eletricista. Ele vai, normalmente, coordenar uma equipe, ele vai ajudar a definir métodos de trabalho, tá? Acontece isso com o técnico de recursos pesqueiros também. Ninguém vai contratar vocês para descascar camarão, né? Vai contratar vocês para definir o processo de trabalho, para coordenar equipes, para controlar os processos de trabalho, e nisso está embutido também a segurança do trabalho, né? É claro que existem os profissionais de segurança, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho,
Mas o técnico de recursos pesqueiros também tem que ter na cabeça a sua própria segurança e a segurança dos seus colegas de trabalho, da sua equipe, né? Muitos dos processos de trabalho vão ser definidos por vocês, né? Então, o cuidado aí. No caso da carga da fadiga, tem então essa fadiga física e a fadiga mental. Então, aqui tem alguns fatores que interferem, né? A intensidade do trabalho, o ambiente de trabalho, o clima, a luz, o ambiente organizacional também, para as causas psíquicas ali, conflitos, né? A responsabilidade sobre o trabalho, doenças e outros fatores aí, como as dores, que a gente pode trazer da nossa casa para o trabalho ou levar do trabalho para a nossa casa. A nossa alimentação, o ritmo de trabalho, dia e noite também, é diferente, né? Então, tudo isso me dá um grau de fadiga que, se for bem dimensionado, eu consigo recuperar pelo descanso. Então, pô, vou para casa dormir, vou ter o meu lazer diário, vou ter também o meu fim de semana, vou ter minhas férias, eu consigo recuperar, né, através dessas válvulas de escape aí, que seria o repouso, o lazer, né? Ah, a própria atividade física também me ajuda na recuperação, atividade física regular, né, um preparo, um treino que a gente possa ter aí, musculação, trabalho cardiovascular, aí, como, por exemplo, uma caminhada, um hobby que eu possa ter na minha casa me ajuda, né? Mas quando essa fadiga é mal dimensionada, eu posso ter uma dificuldade de recuperação, e aí isso pode gerar doença, né? Então, uma preocupação que se tem da gente viver bem, mas a gente ter também um trabalho bem equacionado. Né? Aqui um gráfico da fadiga, normalmente durante o dia a gente vai cansando, né? Tanto o nosso mental quanto o nosso físico. E para ajudar nisso, né, a ergonomia trabalha aqui com a antropometria, que seria as dimensões corpóreas, para eu projetar esses ambientes de trabalho, né, de acordo com os meus alcances, a minha visão, minha capacidade muscular, né. Aqui, por exemplo, uma mesa de trabalho com um computador. A altura da tela está a parte superior da tela na altura dos meus olhos, o teclado está abaixo da altura do cotovelo, eu alcançar o pé no chão, ter um apoio da minha lombar, das minhas costas, né? O alcance na bancada de trabalho. Tá? Tem esse vídeo do Napo aqui, depois eu mando para vocês também o bonequinho aqui com essa cadeira, depois ele inventa uma cadeira, né? Uma historinha, uma animação, né? Então, a altura da bancada, né, por exemplo, é um trabalho de atendimento ao público, e o público está em pé e eu estou sentado. Então, ou eu faço o público sentar, ou eu levanto a minha plataforma de trabalho para eu poder ficar sentado na altura dos olhos de quem está em pé. Tá? Imagine uma recepção de uma empresa, né? Um caixa de supermercado, que você vai ter que olhar nos olhos do seu cliente. Aqui também o levantamento de carga, você evitar usar a musculatura das costas, né? Usar sempre as pernas. Aqui, ó, evitar usar a lombar, mas usar a perna, agachar e usar a perna. Ela tem uma resistência melhor para o levantamento de carga. Né? Cuidar da nossa coluna, por conta da hérnia de disco, né? Então, também, como eu pego esse peso e a quantidade de peso que eu posso pegar, para evitar esse problema aí nos nossos discos intervertebrais, né? Problema da hérnia, de disco que dói pra caramba, né? E algumas vezes tem que ter uma solução até cirúrgica, né? Às vezes você tem que grampear duas vértebras dessa aí para tirar aquele movimento, para tratar, controlar a hérnia. Aqui o bico de papagaio, às vezes esse disco vai se desgastando por conta do trabalho mesmo físico, na lombar, né? E eu crio essa protuberância aí nos ossos, né, da coluna e forma ali o biquinho de papagaio. Isso dói pra caramba também, normalmente ele atinge ali uma terminação nervosa, me dá dores horríveis aí. Então tem sempre que ter um dimensionamento. Aqui tem outra animação aí do Napo, esse personagem alemão aí da segurança do trabalho. Depois eu mando esses videozinhos para vocês se distraírem aí e também poder fixar, né, o conteúdo da aula aqui. Então, tem um limite de levantamento de peso que é 1/3 do meu peso corporal. Então, eu aqui, professor Ricardo, tenho 70 quilos, vou levantar no máximo 20 quilos. 20 quilos é 1/3 de 60, né? Mas está um pouquinho abaixo de 1/3 de 70 quilos, então, a gente nunca levantar mais do que 1/3 do nosso peso corpóreo.
Eu consigo levantar mais do que o meu peso corpóreo, consigo levantar 100 quilos, né? Mesmo magrelinho assim, não sou muito fortão, mas eu tenho resistência física. Só qual é o problema? Se eu fizer isso continuamente, eu vou lesionar o meu sistema ósseo, né? E aí você é um velhinho infeliz, né? Então tem que também preservar isso. Quando a gente tem a idade de vocês, a gente acha que nunca vai ficar velho, né? A gente não entende por que que as pessoas têm dificuldade de locomoção, se mexe mais devagarinho, né? Quando é mais idoso. Mas acreditem, a gente chega lá. Que bom que a gente chegue, né? Porque é muito triste você morrer jovem, né? E, de preferência, a gente chega lá na melhor idade com tudo funcionando, né? Então, disso a gente tem que cuidar na nossa juventude. Preservar o nosso sistema aí para a gente também chegar lá e poder cuidar dos netos, fazer o passeio, né? Poder fazer. Que também ninguém morre porque ficou velho, não, né? Tem outra fase da vida, que também é muito prazerosa, muito divertida, mas é outra fase com outros sonhos, outras necessidades também, né? Então vamos cuidar da nossa maquininha enquanto a gente é jovem. Tá aqui, né? Tem um corpo de 20, o Daniel está dizendo que tem um corpo de 20 com espírito de 80, de 85. Depende de quem é esse cara de 85, viu? Porque tem uns caras de 85 que têm o espírito e uma atividade de 20 ou de 40, né? Perguntei para o meu pai qual era a melhor fase da vida dele, se ele fosse jovem de novo, que idade que ele queria dele. Ele disse 40 é a melhor fase, porque você já tem dinheiro e ainda tem disposição. Né? Então, eu pensei que o pai ia querer ter 20. Não, ter 20 é muito ruim, o cara ainda está cheio de problemas, cheio de coisas, tem que estudar. Melhor ter 40. Então, ele me disse isso, já tinha 80, né? Então, e era bem ativo, meu pai, bem ativo. Meu sogro aí tá com 70 e luta karatê, pô. Ele é um osso duro de roer, o velho. Isso. Não pode chamar ele de velho, fica bravo. Então, são fases da nossa vida, né? E a gente tem que também cuidar quando é jovem. Quando você é jovem, é igual a caldeirão do inferno, você aceita tudo, né? Mas tem que se lembrar que daqui a pouco você fica desgastado, né? Então, saber também viver bem, sem os excessos, né? Tudo que é demais na nossa vida é ruim, tá, gente? Até água demais é ruim. Amor demais também é ruim, fica sufocante, né? Fica paranoico. Então a gente saber dosar as coisas na nossa vida para viver bem, né? Isso que a gente quer, né? Ser feliz, viver bem. E vocês estão nessa fase agora de se preparar para o trabalho, né? Vocês estão jovens aí. Claro que tem vários outros sonhos, mas assim, a gente também dá o gás agora para se preparar para ter uma condição econômica, para poder viver melhor, né? Para poder ajudar a nossa própria vida, ajudar a família, né? E não percam essa oportunidade de estudar. Vocês estão se formando agora no ensino médio, né? Mas se puderem continuar, continuem estudando. E eu estou estudando até hoje, já estou aqui chegando nos 50 anos aí, em janeiro vou fazer 50, e estou ainda estudando, né? Me preparando ainda para poder ter um desempenho melhor. Estou fazendo mestrado agora. E vamos estudando. Uma coisa boa na minha vida que eu nunca me arrependi foi de ter estudado. Quanto mais você estuda, mais melhores oportunidades você tem e também no financeiro é melhor, né? E também você pode ter a chance de conviver com quem também estuda. Isso é muito bom, pode lhe dar outras oportunidades. Tá? Perguntei para minha mulher se ela casou comigo porque eu era bonito. Ela disse que é porque eu estudei, né? Mas eu também sou bonito, mas ela acha que gostou de mim porque eu também estudei, né? Que bom, né? Que daí você também pode ter uma pessoa que estudou, mas isso também reflete no ganho, ela ganha mais do que eu, inclusive, né? Então, nessa hora não é nem bom ser machista, você pode ter uma mulher que ganha mais do que você, né? Tem os idiotas que não se conformam com isso, né? Fica até triste, entra em depressão, porque a mulher até se separam, porque a mulher ganha mais do que ele, coitado, né? Eu não tenho esse problema, não. Mas eu estou me esforçando também para ver se eu ganho pelo menos igual a ela, né? Para dar uma equilibrada aqui, direitos iguais, né? Aqui no negócio, né? Muito bem, vamos avançar. Não vamos entrar nessa guerra dos sexos, não. Vamos avançar aqui com o nosso. Eita, caiu a. Só um momento que caiu a nossa transmissão. Nossa. Espera aí. Uma janela. Deixa eu botar de novo a apresentação aqui da economia. Cliquei no lugar errado aqui, caiu.
Agora sim. Deixa eu abrir para vocês. Então, gente, não quero entrar aí nessa guerra dos sexos aí, mas vivemos tempos difíceis, viu? Umas coisas que a gente achava que estavam quase superadas estão surgindo aí das catacumbas, aí saindo do armário, né? Uns negócios aí de machismo, de racismo, de homofobia, coisas que a gente tem que superar para viver melhor, né? Ter um ambiente melhor e melhores oportunidades para todos, né? Se a gente supera essa coisa aí que já deveria ter sido superada há muito tempo, né? Ó, aqui nos ambientes de trabalho, a gente pode alterar a altura das bancadas, por exemplo, tem até uma bancada que seja regulável, né? Para eu evitar essa contratura aí da lombar, né? Dividir os pesos quando a gente está carregando peso, evitar esse giro da coluna com carga, tá? Essa coisa aqui desse exemplo aí do trabalho com a pá, né? Então, bolar um ambiente de trabalho que evite essas coisas. Também não estou dizendo que você vai prender 2 ganchos de rede lá e a pessoa não precisa mais trabalhar, vai ficar só na rede, né? Mas acreditem, é possível até trabalhar numa rede, viu? Vocês agora, por exemplo, deve ter alguém aí assistindo essa aula no celular, deitado numa rede, né? Numa rede de dormir, não uma rede de pesca, né? Mas não é, isso não é o maior problema. O que eu quero dizer não é que a solução pode até ser eliminar o trabalho, que eu acho que alguns trabalhos têm que ser feitos por robô, não tem que ser feito por ser humano, não. Né? Mas a gente tem como fazer o trabalho ser confortável e render, né? De maneira a ser produtivo também, sem tirar o sangue da pessoa, né? Sem tirar a saúde da pessoa. Tá? Ó, tá aí o Daniel dizendo que hoje ele não está na rede. Não, muito bem. Tem problema. Às vezes eu assisto uma reunião também, uma aula aqui também deitado na rede, isso não é problema não. Mas tem momentos que eu vou precisar de uma mesa, abrir o livro, escrever, anotar, né? Então a gente tem que ter isso em mente também, não achar que a vida é podcast, né? Que é só ouvir o áudio que tá tudo bem, né? Ó, não jamais transportar peso sobre a cabeça, né? Preferência aqui no ombro, de preferência até nas mãos, de maneira distribuída, e sempre que possível usar um meio auxiliar, um carrinho, algumas coisas até é bom a gente robotizar, tá? Em vez de carregar assim, usar uma esteira transportadora, usar um veículo que possa transportar o peso, né? Tem muita gente que se assombra disso, com isso também, diz assim, ah, isso aí vai acabar com o emprego, né? Mas vai se modificando, claro, né? O ambiente de trabalho vai se modificando com a tecnologia. Vocês agora aí, por exemplo, têm o celular de vocês trabalhando para vocês, né? Vocês não precisam ir para uma fila de banco para tirar um extrato bancário, como a minha geração precisou. Eu quero saber quanto tem na minha conta, eu tenho que pegar uma fila. Então, assim, ah, será que o celular tirou o emprego lá do caixa do banco? Não, porque surgem outras funções que o cara pode fazer melhor, sem ter que estar tirando extrato para a pessoa, né? Ok, deixa eu parar a apresentação aqui. Encerrou a nossa aula, né? Passei 5 minutos aí, roubei 5 minutos aí, 7 minutos aí do ambiente de trabalho, do tempo de vocês. Gente, quem não assinou, está aí no chat de novo, botou de novo aí, muito obrigado. O formulário de presença, clique ali. E vamos fazer as tarefas lá no Google Sala de Aula, tá? Se alguém está com dificuldade de entrar no Google Sala de Aula, todo mundo entrou no grupinho ali do WhatsApp? Pronto, clica. No WhatsApp a gente também vai trocando algumas ideias ali, eu vou lembrando vocês das coisas, tá? Aqui, Daniel, será que depois dá para disponibilizar os slides? Sim, eu mando os slides pelo WhatsApp, tá? Para vocês poderem baixar aí. Quem quiser, tem gente que gosta de estudar pelo slide, né? Eu mando pelo slide, alguns links de vídeo eu mando também pelo WhatsApp ali, tá? O slide e os links de vídeo. Quem quiser assistir, né, um vídeo complementar, esses vídeos estão lá também no slide, ou lá alguns eu ponho lá na descrição da tarefa do Google Sala de Aula, tá? Valeu, gente, muito obrigado aí, até semana que vem, vamos fazendo a tarefa da semana 2, né? Estamos na semana 2. Valeu, tchau, tchau.